Eu louvo a Deus por esse momento. Quero desde já agradecer aqui a convocação, porque eu fui convocado pelo pastor Gilmar, ainda que não estamos no mesmo ministério, mas estamos juntos, e ele é o meu pastor. Apesar de eu ter as autoridades pastorais com outros pastores, eu considero o pastor Gilmar o meu pastor e me alegro poder ser convocado por ele e estar aqui nessa noite para poder expressar não a minha palavra, mas a palavra de Deus, porque o gozo é poder sentir a presença de Deus. O gozo é saber que nós podemos orar e criar essa intimidade com Deus. O gozo é saber que o Senhor, Ele ouve o nosso clamor, Ele expressa bondade, misericórdia, amor, Ele faz coisas grandes no nosso meio. E se você está aqui nessa noite, você que está sendo ouvinte da palavra nessa noite, tome posse da palavra. Não olhe pela expressão que é dada através da minha pessoa, mas olhe para a palavra, de quem é a palavra, quem vai falar e quem pode fazer a diferença na tua vida. É Deus, é o poderoso Deus, e eu glorifico a Deus por cada um nessa noite aqui. Gozo de ver a Osiana tomando frente de um trabalho, isso aí é para mim gratificante, ter conhecido de uma forma assim esplêndida, sempre buscando o Senhor e confiando no Senhor. Por isso nós devemos sempre ter essa liberdade de conhecer e viver a palavra de Deus. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Esse Deus é maravilhoso, por isso eu tenho prazer de estar assim expressando a palavra do Senhor, e sou grato por esse momento sobre a palavra que Deus tem dado à igreja para poder ser ministrada em oração. É uma oração, louvor, é adoração, glorificando, exaltando, bendizendo o nome do Senhor e sabendo, Ele está aqui. Ele se faz presente ao nosso meio. A palavra de Deus dá essa garantia para nós, de ter essa certeza, de ter essa fé, que expressa a palavra de Deus, que onde estiver 2, 3 ou mais, a palavra de Deus sendo expressada, Ele está junto. Ele se faz presente. Então Ele se faz presente aqui, Ele se faz presente aí no teu lar, na tua família, Ele se faz presente para expressar. E eu gosto de estar nesse momento abrindo a palavra de Deus no livro de Daniel, capítulo 6, como foi dado o tema da palavra de Deus, a partir do versículo 10. Senhor é bom, é maravilhoso, é poderoso, e viver uma expressão de uma palavra de Deus é alegria. Diz a palavra do Senhor a partir do versículo 10, capítulo 6 de Daniel, versículo 10 diz: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram e disseram no rei, no tocante ao mandamento real, porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizeste uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram diante do rei:
Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste antes 3 vezes por dia, faz a sua oração. Amém? Palavra de Deus. Pai, nós já ouvimos os louvores, nós já clamamos ao Senhor por esse momento da palavra, mas é diante de Ti que eu me coloco, Senhor, e peço que Tu cresças em mim e diminua eu, e toda a glória seja dada a Ti, Senhor. Assim eu oro, Deus, agradecido, em nome de Jesus, amém, amém. Daniel, homem de Deus, homem que vivia uma vida de perseverança. Olhando para essa palavra, eu encontrei aqui Daniel perseverando, Daniel buscando ao Senhor, Daniel confiando no Senhor, Daniel se entregando perante ao Senhor diante de qualquer circunstância. Homem de Deus, servo do Senhor, conhecedor das Escrituras Sagradas, conforme nós redigimos a leitura da palavra de Deus. Homem que tinha prazer em viver buscando ao Senhor, que a palavra diz que já era costume de Daniel se achegar na sua casa com as janelas abertas diante do lado de Jerusalém e poder clamar ao Deus dele, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que hoje continua sendo Deus. O mesmo Deus de Daniel é o Deus que hoje opera, é o Deus que hoje faz, é o Deus que hoje conhece, é o Deus que hoje nós podemos clamar e buscar e confiar e adorar em espírito e em verdade. Como é maravilhoso nós estarmos aqui hoje, ainda que em pequenos números, mas o Deus Todo-Poderoso junto conosco. Como é maravilhoso nós olharmos para a palavra de Deus e vemos uma demonstração, um exemplo de vida. Daniel, um exemplo de vida para nós olharmos para esse exemplo de vida de Daniel, para nós estarmos diante de todo o mesmo estímulo que Daniel estava, orando ao Senhor, independente de qualquer situação que estava em sua circunstância, independente de qualquer algo que poderia incomodá-lo depois da oração, independente de qualquer acusação, independente de qualquer circunstância criada pelo homem, independente de decretos que o homem faz. Porque a palavra de Deus diz que é melhor obedecer a Deus do que ao homem, é melhor obedecer a Deus do que aos príncipes. E Daniel, corretamente, um homem de Deus, um exemplo para nós hoje buscarmos esses versículos da palavra de Deus e olhar e tomarmos atitude como Daniel, saber que a oração, ela cria esse estímulo, essa intimidade, esse caminho para nós nos achegarmos a Deus. A oração, ela vem trazer para nós uma direção de vida com Deus, como Daniel estava aqui, tendo esse momento de vida com Deus, com todo o estímulo. E esse é o exemplo que o estímulo possa alcançar a igreja de Cristo nos dias de hoje e tomar uma direção tocante de buscar ao Senhor, viver uma oração de poder, uma oração de sinceridade, uma oração que possa mover o coração de Deus. Daniel, conhecedor das Escrituras, Daniel numa terra estranha, Daniel servindo um rei contrário aos ensinamentos que ele viveu até o momento, Daniel
homem que perseverou, que caminhou. Eu quero falar nessa noite de perseverança de um cristão, de perseverança e atitude de um homem de Deus. Eu quero falar nessa noite daquele que toma a direção correta com Deus. Eu quero falar de homem que realmente se dedica a fazer o que Deus tem determinado através de falar dos seus estatutos, dos seus mandamentos, dos seus preceitos, para que corrija nossas vidas, para que nós, quando aceitamos a Jesus, nós entregamos realmente a Jesus, para negar a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e todos os dias seguir a esse Deus Todo-Poderoso. Como assim Daniel está dando esse grande exemplo para nós, com todo esse estímulo de ser um povo de Deus, com todo esse estímulo de ter um caráter de Cristo, com todo esse estímulo de conhecimento da palavra de Deus, e com todo esse estímulo de trazer para os dias de hoje a palavra que foi plantada naquela época, para que nós também tomamos atitude de todas as sexta-feiras como essa, adentrar a casa de Deus, como foi dito, com alegria, com prazer, regozijando na presença do Senhor e se entregando para viver a verdade. Gozo, alegria de ter Daniel, porque ele conhecia. A palavra de Deus mostra que ele conhecia as Escrituras. Mas a palavra de Deus não mostra só que ele conhecia. A palavra de Deus fala que ele obedecia. Conhecer e obedecer. Conhecer a Deus e prosseguir a conhecer a Deus. Deus não para. Deus é aquele que não dormita, Deus é aquele que não te esquece, Deus é aquele que olha para você a hora que você dobra o teu joelho, confia nele, e ele começa a mover céus e terra a teu favor. Daniel moveu o coração do Senhor na sua oração, com toda a perseverança, perspectiva de vida que ele vinha trazendo, se dobrando diante do Senhor. Não é porque foi feito um decreto, não é porque o homem não queria, não é porque o homem falou, mas ele olhou para conhecimento direto de Deus e tomou atitude direcionada para saber: eu continuo buscando, clamando, confiando, porque Deus é o Deus que eu posso falar com Ele, criar essa intimidade com Ele e andar com Ele, porque quando você anda com Deus, você cria intimidade com Deus, você busca Deus na sua oração. Foi dito nessa noite, Moisés, ele subia, ele tinha intimidade, ele era amigo de Deus, e nós podemos ter o mesmo patamar de amizade com Deus, quando nós confiarmos que Deus vai fazer e vai transformar, e vai curar, e vai libertar, e vai salvar, e vai tirar qualquer que seja a dificuldade. Porque quando nós oramos, nós olhamos para dentro desse projeto de Daniel, confiantemente no Senhor. Ele se dobrou durante três vezes durante o dia, ele se buscava fazer a vontade de Deus, ele criava intimidade, ele ia no caminho, ele era direcionado, ele buscava viver uma verdade com Deus. E quando isso acontece, nós alegramos o coração de Deus. E quando nós alegramos o coração de Deus, eu quero dizer para você que está ouvindo essa palavra nessa noite: Deus não é o homem que minta, nem o filho do homem para que se arrependa e volte atrás daquilo que ele prometeu, porque ele tem projeto de vida, ele tem plano de vida, e aqui nós estamos vendo um plano do Senhor através da vida de Daniel. Ele não estava mais em Jerusalém, mas aonde ele estava, ele levou, carregou a presença de Deus com ele. E quando nós carregamos essa presença de Deus, amigos, irmãos, Deus vai fazendo coisas que nós nem imaginávamos viver, nem imaginávamos que poderia acontecer. E é isso que Daniel, buscando a Deus, traz para nós essa perspectiva de vida, nessa perseverança. Uma perseverança que abalou o coração de Deus, moveu o coração de Deus. Porque olha bem aonde Daniel estava.
Daniel, ele estava no meio das autoridades, ele se constituía como uma das maiores autoridades dentro da condição do reinado que ele estava vivendo, e ele estava ali junto com o rei, ele estava andando lado a lado com o rei, mas antes de andar lado a lado com o rei, ele andava com Deus. Ele tinha Deus no seu coração, ele tinha um mover de uma palavra de Deus no seu coração. E quando nós temos esse poder de alcançar, de mostrar a qualidade de vida que Deus expressa sobre a tua palavra, aquieta o teu coração, espera no Senhor, confia no Senhor, busca o Senhor, e o Senhor vai ouvir a tua voz, e coisas grandes podem acontecer. Então a oração é uma comunicação que faz, diante de surgir efeitos, como nós estamos vendo na palavra de Deus, em várias circunstâncias, aquilo que você está precisando, aquilo que você está necessitando, aquilo que você parece que não consegue mais, e você olha para a situação e fala: como eu sou filho de Deus e não está acontecendo, eu tenho orado e não tenho visto a ação de Deus. Calma, aquieta o teu coração, é perseverança, é buscar, é confiança, é ter certeza. Deus, ele tem o poder de fazer na hora que ele quer. Não queira fazer na tua hora, porque talvez vai ser um momento que vai estragar, vai atrapalhar, vai tirar aquela circunstância de bênção da tua vida. A bênção do Senhor é no momento certo, é na hora certa, é com qualidade de vida, e nós temos graça de Deus para buscar fazer mover essas várias circunstâncias, de buscar ao Senhor, confiar no Senhor, orar e clamar para alcançar o coração de um grande poder de relacionamento com Deus. Se relacionar com Deus é a coisa mais gostosa, e sem oração você não tem relacionamento com Deus. Você ouve a palavra de Deus, você vem na igreja, você ouve a palavra de Deus, mas você sai da igreja, vai para a tua casa, só volta no outro domingo para ouvir novamente a palavra de Deus. Esquece que Deus é o Deus que está com você todo momento, porque ainda que estiver no vale da sombra da morte, Ele está ali conosco, e a vara e o cajado do Senhor vem para nos consolar. Então, quando nós necessitamos de chegar a Deus, nós devemos dobrar os nossos joelhos, nós devemos ter essa qualidade de perseverança, porque fala a palavra de Deus que era todos os dias, 3 vezes por dia, que Daniel se dobrava na presença do Senhor. E quando nós olhamos para essa perseverança, nós começamos a entender o porquê aconteceu, acaso que aconteceu numa situação de transformação dentro de uma instituição, dentro de uma nação que poderia ser diferenciada da nação de Jerusalém, mas tinha uma qualidade de um servo de Deus dentro daquela nação, que ia mudar a circunstância para reconhecer que Deus é Deus nessa terra, e não é só o momento que nós olhamos para a circunstância de olhar o nosso lado de vivência, convivência. Não, Deus é Deus aonde você for, aonde você buscar, aonde você acreditar que pode falar com Deus, lá Ele vai falar com você. Mas você tem que ter uma vida com Deus, como Daniel mostra na palavra de Deus. Você tem que buscar a presença de Deus, confiar no Senhor e ter essa autoridade de vida com o Senhor. Por quê, pastor? Porque somente com Deus e da forma de Deus. Porque Deus, quando Ele recebe a construção do templo, e ele desce a segunda vez para falar com Salomão, lá no capítulo 7 de 2 Crônicas, versículo 13 e 14, a palavra de Deus vai mostrar para nós o surgimento de um poder que pode transformar a vida de um homem de Deus para ser agraciado, para ser bem-aventurado, para fazer gerar. Porque a palavra de Deus, ele diz assim: se eu cerrar os céus, nós somos servos de Deus, e se Deus cerrar os céus?
E se Deus não deixar haver chuva na terra? E se Deus ordenar aos gafanhotos que desça onde nós estamos? E se esse Deus que é poderoso, é maravilhoso, é grandioso, Ele vem trazendo para nós dessa forma a palavra de Deus, da forma que nós podemos saber que Ele pode fazer? E se Ele enviar uma peste entre o seu povo? A palavra de Deus é tão clara nesse momento, quando Deus começa a dizer: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, diz a palavra de Deus. Ele está ouvindo, porque você é povo de Deus. Você não é essas situações que você vê criada pela direção de um homem na terra. Você é povo de Deus, como Daniel era homem de Deus. Você é homem, mulher de Deus, para poder reconhecer e se humilhar na presença de Deus, e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, e agora se converter desses maus caminhos, para viver esse momento com Deus. Então a palavra de Deus fala: eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei essa terra. Há alguma coisa impossível para Deus? Se você for servo de Deus, humilhando na presença de Deus, reconhecendo Deus como Daniel reconhecia, vivendo naquela terra, mas ele estava diante do poder de Deus, da glória de Deus. Ele sabia que o decreto do homem era um, mas o poder da palavra de Deus era outro. E ele olhou e ele nem se cochilou a escolher: eu prefiro obedecer ao meu Deus. E ele foi lá e continuou orando 3 vezes por dia, porque ele sabia que Deus é Deus que opera maravilhas. Deus é Deus que olha para nós e começa a dar qualidade de vida diferenciada do que nós conhecemos no passado. Deus é Deus para tomar uma vida quando tem mães, tem pais orando para os seus filhos, quando tem uma esposa orando pelo seu filho, pelo seu esposo. Ele é Deus para fazer transformar, dar qualidade de vida, e eu sou uma dessas qualidades de vida, porque a minha esposa 10 anos antes de mim, ela veio para Cristo, e quando ela vinha falar, eu falava: eu já nasci com o Senhor, eu já tenho esse Deus, eu já nasci com esse Deus já veio comigo até aqui, e eu não quero ser crente. Era o que eu falava para ela. Mas era Deus com um plano, com um projeto de uma oração, de uma igreja e de uma mulher de Deus que estava orando juntamente com a igreja. É um projeto, é um plano de Deus através de Daniel, e nós estamos vendo que da mesma forma que ele fazia, ele faz nos dias de hoje, porque ele coloca uma igreja orando. Quando tem um servo dele lá aprisionado para morrer no outro dia, ele coloca lá o poder de uma igreja se dobrar diante dele e começar a pedir: liberta, Senhor, tira ele da prisão, Senhor. E a palavra de Deus vai dizer que desceu um anjo do céu e desamarrou todas aquelas prisões de Pedro, e levou Pedro para fora da cadeia e falou: vai e prega a palavra de Deus, e vai, anuncia o poder de Deus, e vai e fala desse Deus todo-poderoso, que aquela igreja que estava orando lá, o Deus todo-poderoso ouviu a voz deles, e agora você vai, se ajunta, busca, serve a Deus e dá a direção de ver que o teu Deus é poderoso para fazer muito mais além do que ele fez com você. E é isso que Deus fez na minha vida. Eu quero dizer para você: eu não queria ser crente, eu não tinha nada contra crente, mas eu não queria ser crente.
Mas o plano e o projeto de Deus na minha vida era me tirar da raiz de uma tradicionalidade, para trazer para o projeto dele, para eu estar aqui nessa noite anunciando a palavra de Deus e dizer: eu tenho um Deus todo-poderoso como Daniel, eu sirvo um Deus todo-poderoso como Daniel, eu sirvo um Deus que aonde eu for Ele vai comigo, eu sirvo um Deus que se eu negar a vontade do homem, Ele vem e me transforma, Ele vem e me cura, Ele vem e me liberta, Ele vem e me leva aonde Ele quer me levar. Ele faz isso com você, meu amado e minha amada. Ele tem um projeto na tua vida, e talvez você está chorando, talvez você está murmurando, talvez você está aí nem sabendo de que esse Deus pode fazer na tua vida, mas eu quero te dizer o que Ele fez com Daniel, onde Ele levou Daniel, da forma que Ele usou Daniel. Ele quer usar a tua vida. Se coloca na posição. Deus quer fazer coisas novas na tua vida, e muitas vezes você está aí vivendo uma situação e não tem mais esperança, mas eu quero te dizer: espera no Senhor, confia no Senhor, e Ele fará coisas grandes na tua vida. Mas ora, busca o Senhor, buscai enquanto se pode achar, e invocar enquanto está perto. Esse é o Deus que você precisa retornar a buscar, porque o pastor falou e você não gostou, porque você ouviu e não aconteceu. Você não está esperando no Senhor, você ouviu a voz do pastor e confiou na voz do pastor. Você não se entregou, você não se dobrou, você não buscou, você não se relacionou com Deus como essa intimidade que Daniel tem para relacionar com Deus e mostrar para nós: vale a pena, confia no Senhor, entrega o seu caminho ao Senhor, porque a palavra de Deus lá em Jeremias 33:3 vai dizer: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. E às vezes você está pensando que você sabe tudo, mas quem sabe da tua vida e pode com a tua vida fazer na tua vida como Ele fez na minha vida é Deus, é o poderoso Deus, é o Deus que conhece, é o Deus que sabe, é o Deus que tem perfeição, é o Deus que faz com alegria, é o Deus que transforma essa tristeza que você carrega no teu coração para te dizer: alegra-se no Senhor, confia no Senhor, entrega para o Senhor, busque ao Senhor, porque o Senhor tem prazer de abençoar a tua vida. Tem relacionamento com Deus? Tem palavra de Deus para você. Tem relacionamento com Deus? Deus quer falar mais com você. Tem relacionamento com Deus, tem orado, tem pedido resposta de Deus, Deus tem resposta para você. Sabe por quê? Isaías 55:11 diz: a palavra do Senhor, ela não volta vazia ao Senhor, antes ela vai fazer o que apraz e vai prosperar para aquilo que Deus enviou. E se você está buscando no Senhor uma palavra, eu estou dizendo para você através do Espírito de Deus, para te dizer: fica firme, busca mais, confia mais, entrega mais, se relacione mais, se viva mais na presença de Deus. Tira essas coisinhas que têm impedido você, essas barreiras, esses impedimentos, essas muralhas, como foi louvado aqui. Às vezes você tem deixado a muralha tomar conta da tua vida, mas Jesus veio e disse: se você tiver fé como um grão de mostarda, você vai falar com Deus e Deus vai mover essas montanhas da tua vida. Mas precisa orar, precisa perseverar, precisa confiar, precisa ser um Daniel, porque todo projeto que o homem fez para envolver algo sobre a vida de Daniel, para condenar a Daniel à morte, quando Daniel entra na cova do leão e ele está lá, um encontro com o leão, talvez faminto que estava o leão naquela cova, mas Deus estava lá. Sabe por quê? Porque a presença de Deus está naquele que busca o Senhor, confia no Senhor, espera no Senhor, aquele que
tem esse prazer de criar uma intimidade com Deus, ter uma perseverança de uma vida de oração, buscar esse caminho e confiar que o Senhor é Deus para mover a vida de um leão dentro de uma cova, para fechar a sua boca, para que a hora que o servo de Deus, como Daniel, ele teve sono, ele fala para o leão: deita aí que eu quero um travesseiro. Você já imaginou isso? Você já imaginou Deus usando a tua vida, aonde muitos não têm coragem de entrar, e de repente você entra com todo esse poder que o Espírito Santo te dá, você chega ali e fala: demônio, sai daí, você não tem poder para permanecer nessa vida, sai daí, Satanás. Esse poder foi dado para a igreja de Cristo, esse poder foi dado para quem busca, esse poder foi dado para quem confia. O Satanás não tem poder de agir sobre a tua vida, porque a palavra de Deus diz que aquele que ama o Senhor tem um anjo ao redor dele, porque ao derredor pode estar o inimigo, mas o anjo que está ao redor, ele está te guardando, ele está te protegendo para onde você chegar, como Daniel chegou, orando ao Senhor, confiando no Senhor. Ele fala: sai, leão, vai se deitar, porque eu vou deitar sobre você para dormir essa noite, para amanhã alguém reconhecer que eu sirvo um Deus todo-poderoso, porque diz a palavra do Senhor que nem o rei dormiu, porque ele ficou preocupado com a situação daquele que andava do lado dele, porque ele conhecia a integridade de Daniel. Você quer saber mais? Às vezes você está andando com alguém e pensa que não está tendo valor, mas Deus está te dando o poder de ser ali envolvido com aquela pessoa, para você provar que Deus está na tua vida, e quando menos você espera, você é um Daniel para entrar na cova do leão. E quando você entra na cova do leão, alguém que está preocupado com você, porque você tinha intimidade e relacionamento na terra, esse mesmo vai lá e volta e começa a falar: Daniel, o teu Deus te livrou, Daniel, o teu Deus te salvou, Daniel, o teu Deus te tirou da boca do leão. Glórias a Deus, eu estou aqui vivo. Eu orei, eu busquei, eu confiei, eu busquei o caminho certo, eu criei intimidade com Deus. Eu entrei nessa cova, eu falei: Deus, não permita que esse leão me coma, porque depois de Daniel sair da cova, a palavra de Deus vai dizer que os acusadores de Daniel foram jogados e nem caíram no chão, foram comidos pelos leões no alto. Quem é Daniel? Íntimo de Deus. Por quê? Porque ele tinha uma vida de oração com Deus. Quem é você? Quem é você? Como tem sido a tua vida com Deus? Qual a tua intimidade que você tem com Deus? Para quando você chegar em algum lugar que o teu inimigo tenta fazer envolver qualquer escândalo, você bater o pé e dizer: eu sou servo de Deus, sai daqui, a luz chegou, as trevas não podem permanecer. A luz chegou, as trevas não podem permanecer. Por quê? Porque você recebeu o que Jesus Cristo deixou para mim e para você: o Consolador, aquele que consola e aquele que fala, aquele que tira o abatimento da alma e aquele que fala assim: anda comigo, vem comigo, eu tenho mais, vem comigo, eu faço mais. Você conhece o poder desse Deus para exercitar a tua vida na presença desse Deus? Você tem tido essa intimidade de oração, de buscar ao Senhor? Você tem confiado que a oração é a direção que você vai se tornar um grande amigo de Deus? Você tem deixado o Senhor fazer a obra sobre a tua vida? Ou você tem sido aquele Zé Roberto que nasceu com Deus, enganando a si mesmo? Mas quando eu olhei para frente, de um lugar que Deus me resgatou, que eu nem tenho como dizer para você,
o poder de Deus, a qualidade que Ele usou para me tirar de um lamaçal de pecado. Eu não sei como Deus fez essa obra na minha vida, eu não entendo até hoje, porque eu era fanático por coisas desse mundo, eu era fanático para viver longe às vezes da minha família e viver um projeto de vida que o mundo, a carne gozava de viver. Mas Deus tinha um projeto e um plano, como tem na tua vida, para mudar a tua história, com qualidade de vida na presença do Senhor. Sabe por quê? Porque se você confiar, eu quero deixar aqui o encerramento dessa palavra, através de Jesus Cristo, dizendo para nós: pedir e dar-se-vos-á, buscar e acharei, bater e abrir-se-vos-á. Jesus Cristo prometeu isso. Se você confiar, ora mais, busque mais ao Senhor, confie mais no Senhor. Sabe por quê? Essa vida que você está levando para Jesus Cristo, mudar é fácil, porque Ele disse para você e para mim: vinde a mim, todos que estão cansados, todos que estão oprimidos, e eu vou dar o meu fardo que é leve para você. Mas Jesus não parou nessa simples palavra, Ele foi mais além. Ele falou assim: aprendei-vos de mim, que sou manso e humilde de coração, e agora você vai encontrar descanso para a sua alma. Esse Daniel foi até Deus e encontrou tudo isso com Deus, e viveu e perseverou. E eu quero deixar essa palavra para você: vale a pena perseverar, vale a pena você manter uma vida de oração com Deus. Como o pastor Gilmar disse aqui, nós perseverávamos na oração no tempo que nós estávamos juntos nesse ministério. Eu tinha gozo de deixar o meu trabalho e vir para a casa de Deus orar, e hoje eu tenho gozo de saber que esse Deus caminha comigo, e Ele é o Deus que é o meu pastor, e nada tem me deixado faltar. Desde o momento que eu vim para Deus, eu posso dizer com toda a qualidade: houve lutas, houve barreiras, houve envolvimento de inimigos, mas até que eu posso dizer: Deus não me deixou faltar sequer algo na minha vida, para que eu possa exaltar, glorificar, dobrar o meu joelho, confiar no Senhor, pedir para o Senhor, buscar no Senhor e ir até Deus para receber o que Ele tem para dar para a igreja, porque a igreja é o carinho que Deus tem, é o amor maior que Deus derrama sobre a igreja, é o amor sobre as almas que estão constituídas para viver na presença do Senhor. Sabe por quê? Porque você tem qualidade, porque você tem um brilho, porque você tem um poder dentro de você, porque você é o templo do Espírito Santo de Deus. Olha o que Deus colocou para nós que confiamos, buscamos, acreditamos, perseveramos como Daniel em oração, e o Senhor vai mudando a situação, e o Senhor vai dando qualidade de vida. Mas precisa buscar, precisa perseverar, precisa confiar. Não importa a vida que você está levando, vem para Cristo hoje, começa a mudar o seu caminho, entra na oração, viva em oração, confia no Senhor, e o Senhor vai fazer coisas grandes e firmes que não sabe. Fica na presença do Senhor, porque Ele nos deu a oportunidade de buscar e confiar no Senhor. Aprenda de Jesus Cristo: ser manso e humilde de coração. Sabe por que eu deixo essa palavra para você? Porque eu tinha um estupim curto. Eu não gostava de voltar para casa sem que eu assumisse a oportunidade de provar que eu poderia debater, que eu poderia ser mais forte. Mas fortaleza quem tem é Jesus, porque Ele me deu refúgio, Ele me fortaleceu, e quando eu busquei socorro, Ele me socorreu.
Olhe para os montes nos dias de hoje, e de onde vem o meu socorro? Desse Deus que fez os céus e a terra. Fica com essa palavra, busca o Senhor, confia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, persevera no caminho do Senhor, e o Senhor vai mudar as histórias que tem que mudar. Seja aquela oração que você está fazendo com toda simplicidade, mas com perseverança como Daniel, e o Senhor irá fazer a obra na tua vida. Amém? Receba esta palavra em nome de Jesus.